Olá, seja muito bem-vindos. É muito bom saber que você está aqui hoje. Meu nome é Elias, eu faço parte da Igreja Batista da Conquista e estamos na campanha Encontros com Jesus. E nós sabemos que todos que tiveram um encontro com Jesus tiveram suas vidas transformadas. E o encontro de hoje é de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, mestre da lei, que o seu nome significava conquistador do povo. Nicodemos, esse personagem, ele aparece 3 vezes no Evangelho de João. Começando no capítulo 3, quando ele tem o seu primeiro encontro com Jesus. Depois no capítulo 7, quando ele está num debate com Jesus e outros mestres da lei. E também no capítulo 19, quando ele cuida do corpo de Jesus após a crucificação. Mas hoje a gente vai focar no encontro de Nicodemos com Jesus, que está sendo falado no capítulo 3. Antes da gente entrar no texto bíblico propriamente dito, vamos contextualizar um pouco. Quem era esse tal de Nicodemos e o que ele significava para o contexto da época? Nicodemos, ele era um fariseu, um dos chefes da sinagoga, o que significava para a época uma figura religiosa e política muito influente. Para não ficar tão difícil de compreender, trazendo para os dias atuais, ele seria como o seu José Martins, que é o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, ou, se a gente for trazer para uma figura política, pode ser o Cristiano Zanin, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Somente para ilustração. Ou seja, você concorda comigo que essas 3 figuras, incluindo ali o Nicodemos, principalmente o Nicodemos, eles eram pessoas bem educadas, pessoas bem instruídas, que tinham uma base familiar boa? Outra coisa também, você concorda comigo que essas pessoas são pessoas experientes, pessoas de meia idade para cima, que viveram muita coisa, observaram muita coisa, presenciaram muita coisa. Trazendo de novo para o contexto da época, Jesus vinha fazendo diversos milagres, diversas maravilhas, e Nicodemos viu isso. Porém, ele teve curiosidade. E aqui eu faço a primeira pergunta para você. O que Nicodemos viu em Jesus que fez com que ele quisesse se encontrar com Jesus? Agora a gente consegue entrar no texto, já melhor contextualizado, para a gente poder entender melhor o que o texto fala. Vamos lá. Em João capítulo 3, ele inicia bem assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, aquele Nicodemos que eu acabei de falar, autoridade entre os judeus, figura política, religiosa, bastante influente e com dinheiro, como eu falei para vocês. Ele veio à noite e disse, nesse momento eu vou fazer a segunda pergunta da minha parte. Por que você acha que Nicodemos, esse Nicodemos que eu acabei de contextualizar para você, foi procurar Jesus somente à noite? Ele veio a Jesus à noite e disse, Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele reconhecia que tudo aquilo que Jesus fazia não era normal, não era qualquer pessoa que poderia fazer. Aí Jesus responde, em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta novamente, como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Por que você acha que Nicodemos não entendeu o motivo que Jesus falava sobre nascer de novo? E Jesus responde, em verdade lhe digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Pulando 2 versos depois, Nicodemos pergunta de novo, como pode ser isto? Aí Jesus, respondendo com mais uma pergunta, fala, logo depois Nicodemos pergunta novamente. Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, Jesus estava explicando, estava dando ali a explanação completa do que ele queria dizer, e ainda assim, um mestre da lei, influente, sábio, de procedência, ainda tinha dúvidas sobre esse tal reino de meu pai que Jesus tanto falava. Depois de explicar mais um pouco, ele fala aquele texto que é muito conhecido. Se você não conhece ele completamente, provavelmente você já ouviu ele em algum momento. Que ele fala o seguinte em João 3,16. Depois de explicar para Nicodemos o significado de nascer de novo, o que significava a vinda dele para o mundo, ele fala o seguinte, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E seguindo um pouco mais, ele fala sobre luz e trevas. Logo depois, no verso 20, Jesus fala o seguinte, pois quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que ele quer dizer aqui?
Ele falou para Nicodemos que se ele quisesse saber realmente o que era tudo aquilo que Jesus pregava, todas aquelas maravilhas que ele fazia, qual era o intuito daquilo, ele precisava nascer de novo. E nascer de novo tem a ver com se aparecer para a luz. Quando você está com uma roupa suja durante a noite, algo que seja fácil de ver na luz, quando você vai para o escuro isso fica escondido. Nessa contextualização, Jesus quis dizer que quando você vem para a luz, as suas imperfeições aparecem. Mas com Jesus, essas imperfeições não vão ser julgadas para te condenar, pois nesse mesmo capítulo ele diz que ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. E quando nós falamos em salvar, quando Jesus fala em salvar, ele vem para tirar suas imperfeições e te fazer santo, te fazer nascer do Espírito. E a partir desse momento, quando ele fala sobre nascer de novo, é sobre isso. Sobre tirar suas imperfeições, te trazer para o Espírito, para que você nasça no Espírito e tenha acesso ao reino dele. Agradeço o seu tempo por você ter disponibilizado a sua casa e ter aprendido um pouco mais sobre esse encontro tão importante que fala na palavra, que é o encontro de Nicodemos com Jesus. Essa figura tão influente e rica, que viu em Jesus algo para mudar a sua vida. E nós sabemos que, se não tivesse acontecido nada nesse encontro, ele não apareceria novamente no capítulo 7 e muito menos se preocuparia com o corpo de Jesus no capítulo 19 após sua crucificação. Mostrando mais uma vez que quem se encontra com Jesus tem sim uma parte da sua vida transformada. E eu pergunto a você hoje, você quer ter sua vida transformada? Quer ter esse encontro com Jesus? Continue com a gente nessas semanas e você verá os milagres de Cristo na sua casa. Venho aqui lembrar você da agenda da igreja. No sábado, a partir das 4h30, nós temos o Conquista Kids, que é para crianças de 3 a 11 anos de idade. Também no sábado, a partir das 6h30, nós temos a Rede Freedom, que é o culto de adolescentes e jovens. No domingo, às 6 da noite, nós temos o culto de celebração. Agradeço novamente o seu tempo. Esteja conosco também na próxima semana. Tchau, tchau.